igreja, paz do Senhor. Nessa noite nós vamos apresentar para vocês fotos dos trabalhos que a gente faz lá no Peru. Vamos começar pela igreja onde meu pai, eu e a minha família servimos o Senhor. Essa foto aí é da minha família, o pastor Livan, a sua esposa, minha amada mãe Janete, meu irmão mais velho Livan, depois eu, Lia, meu irmão de 8 anos, Li, e o caçula, Liam. Todo mundo tem o Li no nome. Isso porque meu pai quis criar uma dinastia, né? Depois, essas fotos são da minha igreja, pessoas congregando. Na minha igreja, eu sou a líder do Ministério do Louvor. Dessa forma, o Senhor me permitiu servi-lo. E nossa igreja tem 60, 70 membros por ali. Antes da pandemia, ela era mais numerosa, mas devido à pandemia, a gente teve que fechar a nossa igreja e, por um tempo, nossos cultos eram online, pelas transmissões no Facebook ou, às vezes, no YouTube. Mas, graças a Deus, dessa forma, a gente conseguiu pregar o evangelho para outros países, já que nas nossas transmissões tem pessoal da Colômbia, Chile, Argentina, e dessa forma também pudemos pregar o evangelho, nos atualizando, né? E assim, e essas são as fotos da minha igreja. Na minha cidade, no Cusco, existe bastante a pobreza, existe bastante a idolatria, porque lá é celebrado o Corpus Christi todos os anos, que é uma festa idólatra, onde, eu não sei falar, tiram para passear os santos da igreja católica. Então, chegar no coração das pessoas é difícil, porque elas têm isso até como parte da sua própria cultura. Nem é mais pela religião católica, mas é pela cultura do próprio país. E na minha cidade é difícil chegar nas pessoas justamente por esse motivo, porque elas têm o coração fechado com as suas tradições, com o seu antigo, a sua antiga cultura, e assim. E essas fotos ali são do primeiro batismo que a gente fez no ano, no mês de abril, se eu não me engano, ou março, fevereiro, eu estava nem perto. E nós fazemos aquele batismo numa cidade, num povoado perto da nossa cidade, na igreja de uma amada irmã também. E 3 almas foram ganhadas para o Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor por isso. E nessa mesma ocasião a gente conseguiu entregar roupa para aquelas pessoas que estavam precisando dela, porque como eu falei para a igreja, no meu país, na minha cidade, no Cusco, tem bastantes pessoas que não conseguem pagar os recursos básicos, comida, alimento, aluguel, e da forma que a gente conseguiu ajudar foi entregando roupa naquele dia do batismo. Depois do batismo, a gente repartiu a roupa para as pessoas que estavam precisando, dessa forma ajudando as famílias e também juntamente levando a roupa, levando Jesus na nossa mensagem. Também temos um projeto de ajuda social que é para apoiar as famílias na área da alimentação. E cada domingo na minha igreja nós e os irmãos levamos comida não perecível para fazer cestas básicas que possam servir de ajuda para as famílias da nossa própria igreja ou as famílias que não são da nossa igreja, mas isso com a intenção de ajudar, apoiar e também abençoar a vida dessas pessoas. E tem sido um projeto que nasceu no coração da nossa igreja, que já nos permitiu ajudar várias famílias, várias pessoas, e continuamos e planejamos continuar com esse projeto. Nós temos também o Ministério Minipec. A gente tem Ministério de Jovens, Ministério de Louvor, Ministério de Mulheres, mas dessa vez eu quero apresentar para vocês o Minipec. Não é Mini Pecadores, é as crianças da nossa igreja. E antes da pandemia tinha muitas crianças na nossa igreja, estávamos precisando de um local também. E agora estamos voltando o trabalho com as crianças e elas precisam de um lugar para que elas possam agir como crianças, brincar com os irmãozinhos, aprender da palavra de Jesus, fazer aqueles joguinhos bíblicos, né? Mas na nossa igreja o local é pequeno, relativamente, e não dá para as crianças ficarem jogando, fazendo tudo isso que tinha falado para vocês. Então a gente está querendo achar um local mais grande, um lugar que seja espacioso para elas, porque trabalhar com crianças no meu país é muito, muito bom.
porque elas atraem a sua família, seus pais. E nós queremos que a nossa igreja possa ter essa bênção de ter um local para elas. Essa aí é uma foto do nosso Ministério de Jovens. Foi num evento de evangelismo que nós pudemos ter com o nosso irmão Abner, que ele é daqui do Brasil. Ele ajudou na pregação, foi um culto abençoado. E eu já percebi no tempo que eu estou aqui no Brasil que tem jovens que estão apaixonados por Jesus. Dá para ver eles querendo servir o Senhor, querendo fazer as coisas da melhor forma para o Senhor nosso Deus. E na minha cidade, no meu país, não é muito fácil ver um jovem apaixonado por Jesus. Você pode ver um jovem que é crente, mas talvez você não encontre um jovem que esteja apaixonado pela obra de Jesus, apaixonado pelo evangelismo, apaixonado pela palavra. E é isso que eu vejo aqui no Brasil, que eles estão sim apaixonados, querendo fazer a obra do Senhor. E é o mesmo espírito que eu desejo para os jovens da minha cidade, para que eles possam acreditar, possam começar a trabalhar para a obra de Jesus. Essa é uma foto do evento, eu, minha tia, o Ministério de Louvor, está incompleto, né? Mas foi a foto que conseguimos. E essas fotos são do segundo batismo que a gente conseguiu fazer esse ano. 7 almas para a glória do Senhor Jesus. 7 almas decididas a servir o nosso Senhor, fazer um ato público da fé que eles têm no nosso Senhor Jesus. Foi um dia bastante abençoado, de comunhão com toda a nossa igreja. E o propósito, né, de todas as nossas igrejas, levar as almas para o Senhor Jesus. Vamos continuar com a igreja de Waiokari, que tem em certos povoados também, Charan, Taquiapata. Nessa igreja estão nossos missionários Noemi e Elias e a sua família. Eles têm um trabalho lá que eu diria que é cansado fisicamente também, porque eles têm que ir até a montanha, literalmente montanha. Eles têm que caminhar 3 horas para chegar lá, eles têm que ir bastante abrigados porque lá faz frio. E ainda o desafio que eles têm é falar o evangelho, é pregar o evangelho no idioma nativo do Peru, que é Quechua. Eu e meu pai, a gente não sabe falar Quechua, porque é o 4º idioma mais difícil no mundo. Mas graças a Deus, e Ele permitiu que a irmã, nossos missionários, saibam falar essa língua, porque é uma forma de pregar o evangelho, uma ferramenta que eles têm. Então lá podemos ver as fotos deles com as pessoas lá, que vocês podem ver que eles estão com vestimenta, assim que se fala, roupa típica do nosso país. Tipo aquele que meu pai estava usando. Eles usam esse tipo de roupas porque eles estão bem longe da cidade. Enfim, eles têm suas tradições ainda, cultura, e são coisas que a gente tenta passar para poder chegar com o evangelho. E como tinha contado para vocês, trabalhar com crianças é muito bom nesse aspecto, porque elas levam os seus pais à igreja, levam os pais deles a conhecer quem que está trabalhando com eles, quem está ensinando educação básica, quem que está fazendo esse trabalho. E as crianças levam seus pais. Então, o Ministério Infantil é muito importante para nós. Lá está a nossa missionária, usando um traje típico, com a nossa bandeira, na frente de uma das nossas igrejas, bem na montanha, bem no alto. E temos umas fotos também dos evangelismos que eles fazem com crianças e fotos das igrejas que nós temos. Como vocês podem ver, a estrutura das nossas igrejas são casas pequenas, mas essas casas têm dentro as almas que estão apaixonadas por Jesus, que conhecem eles. Então, não importa realmente como é o lugar, o que importa é o que é pregado lá dentro, e o que é pregado lá dentro é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar com a nossa igreja de Siquane. Lá nós temos os nossos missionários Abacuque e Silvia, com seus filhos, e eles também se focam bastante no ministério infantil. Lá podemos ver eles trabalhando com as crianças, fazendo evangelismo com elas. Eles têm um grupo de jovens numeroso e eles também fazem bastante atividades juntos. Como eu falei para vocês, é difícil ver um jovem dedicado realmente, mas nesta igreja existe esse trabalho bastante árduo, é assim que se fala? Esse trabalho dedicado para poder ganhar as almas para Jesus. Temos as fotos com as crianças e na igreja de Siquane eles têm a oportunidade de ensinar as crianças nas escolas e na própria igreja, o que abre ainda mais o campo para a pregação do evangelho nas crianças e entre elas.
E temos também povoados perto, por exemplo, Keuar, e as igrejas são pequenas, não tem muitos irmãos, né, não é numeroso, mas toda a vida é importante para Jesus e as vidas que nós temos lá são importantes para nós também. E vamos continuar com a nossa igreja de Tacna, que é a fronteira, está perto do país Chile. Nessa igreja nós temos o nosso pastor Eurico, a sua esposa Betsabeth e seus 2 filhos. Eles estão trabalhando lá há uns 9, 8 anos e eles... Eita, não sei o que fiz. Não fui eu. Ah, tá ali. Obrigado. Então, na nossa igreja de Tacna, o trabalho é também com criança, é jovem, mas nas fotos que vocês vão ver, vão perceber que o trabalho lá é com mulheres. Bastantes mulheres assistem nesta igreja. Nós podemos ver o ministério de louvor deles, são mulheres. E eu acho que é muito bom porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E ter mulheres na nossa igreja de Tacna assistindo, indo, aprendendo da palavra do Senhor Jesus, é bom para suas próprias famílias. E eu acredito que elas vão levar a palavra de Deus para seus hogares, para seus lares, para suas casas, suas famílias, e dessa forma continuar chegando e pregando o Evangelho de Jesus. Então, essas são umas fotos das nossas igrejas. E eu queria só falar que o propósito das igrejas lá no Peru é levar o Evangelho para toda criatura. O propósito das igrejas aqui no Brasil é levar o Evangelho para toda criatura, porque todos nós, somos uma família em Cristo. De Peru, de Brasil, de qualquer país, todos nós servimos um mesmo Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, e o nosso trabalho é levar a palavra para todo lugar que tem uma pessoa, para todo lugar que tenha alguém que possa ouvir a palavra do Senhor. E da mesma forma que a gente trabalha lá no Peru, e da mesma forma que vocês trabalham aqui no Brasil, é que nós alegramos o coração do nosso Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade de poder mostrar para vocês o trabalho lá nas nossas igrejas. Eu peço de coração que vocês possam orar para que o Evangelho cada vez mais chegue até as montanhas, até Machu Picchu, e que todo o peruano conheça o amor do Senhor Jesus. Muito obrigada, igreja. Quantos de vocês vão nos ajudar a continuar esses trabalhos lá em Cusco? Amém? Filha do pastor sempre é assim, né? Ela pega o microfone e não quer parar de falar mais. E ali é assim, é uma benção. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus, e eu vou pedir para um irmão, Lamuel, me ajudar com a leitura para agilizar o tempo, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, por favor. Capítulo 5, me acompanhem aí, Atos, capítulo 5, o Lamuel, querido Lamuel, vai fazer a leitura para nós. Os irmãos estão conseguindo nos entender? Capítulo 5, nesse microfone. Não, 27 até o 42. É. Mas senta aí do meu lado com o microfone, porque eu vou pedir para fazer a leitura. Abriu? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 27 ao 42. 42. Amém? Os irmãos encontraram, diga amém. Leiamos. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós
Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu costumo colocar títulos nas mensagens, nas pregações, para que os irmãos consigam entender melhor. E o título que eu coloquei é: A Igreja Não Pode Parar. Repete comigo: a igreja não pode parar. No livro de Atos que nós estamos lendo aqui, vai mostrar muito para nós o crescimento da igreja. Como pequenos homens conseguiram fazer transtorno no seu meio. Aqueles pequenos apóstolos que o Senhor chamou, eles mudaram seu mundo, seu entorno, com a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu Evangelho. A igreja o livro dos Atos vai nos mostrar como a igreja cresceu em tão pouco tempo pelo poder do Espírito Santo, que também tem essa igreja. Tem o Espírito Santo aqui? Vai mostrar também em todo o conteúdo desse livro quantos problemas a igreja teve que enfrentar. Quantas lutas os apóstolos passaram, os discípulos, aquelas pessoas que acreditavam em Jesus e começaram a pregar o nome, o Evangelho de Jesus. Então, o livro de Atos vai nos mostrar muitas coisas, mas também, e eu quero mostrar aqui, que a igreja sempre teve dificuldades, mas nunca parou. A igreja sempre teve obstáculos, sempre teve pessoas do governo, por exemplo, que tentaram calar e destruir a igreja, mas a igreja jamais ficou calada e jamais parou seus trabalhos. Amém? Eu quero mostrar para os irmãos as tentativas que as pessoas tiveram naquele tempo para destruir e calar a igreja, como está escrito no versículo de número 28, que nós vamos a voltar e ler, por favor, o versículo 28. Eu quero mostrar para os irmãos a tentativa de destruir e calar a igreja. Dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue dos homens. Então a perseguição, as ameaças, os castigos, a execução sempre foram ferramentas que as pessoas usaram com o objetivo de calar os apóstolos, aos discípulos que estavam pregando a palavra de Deus, para que desse modo a igreja possa ser destruída, a igreja possa ser calada. E o sumo sacerdote que nós estamos lendo aqui, dos judeus, estava junto com aquela sua comitiva e também estava junto com os saduceus. E eles estavam procurando silenciar e calar aos apóstolos que já tinham começado aquela pregação maravilhosa que um dia você e eu escutamos e entrou a nossos corações, e por causa disso agora somos filhos de Deus. Nesse tempo, é claro que o diabo estava de trás de tudo isso, o inimigo de todos nós. Mas ele usou os saduceus, ele usou o sumo sacerdote, e eles estavam procurando deter o avanço da igreja. Eles estavam ameaçando com castigar aqueles apóstolos se eles continuavam falando da palavra do Senhor. Então o sinédrio, ou também seria chamada de assembleia, ou também conselho, representava naquele tempo a máxima autoridade para os judeus. Era como se a gente estaria falando agora da Corte Suprema naqueles tempos. E com aquela autoridade, eles estavam ordenando aos seguidores de Jesus que não preguem mais em esse nome maravilhoso que é Jesus Cristo. Eles estavam ameaçando aos apóstolos para que eles fiquem calados. Escuta bem o que eu vou te falar agora, irmãos. De repente, no nosso contexto, chegue daqui a pouco, mais para frente, de repente, passe em nosso contexto que as autoridades queiram nos proibir falar de Jesus. Não sei como é aqui, totalmente no Brasil. Mas, pelo que eu sei, por exemplo, nas redes sociais, não se pode falar livremente de Jesus. Não sei quantas vezes de vocês tentaram colocar no Facebook alguma mensagem de Jesus, alguma foto com algum versículo,
mas em Peru, por exemplo, muitas vezes como se fala, censurado. Pode ser que dentro de pouco tempo as autoridades tentem proibir aos cristãos nas redes sociais, censurem aos cristãos para não falar mais de nossa fé, para nós ficar calados e não falar mais de Jesus Cristo. Pode ser, queridos irmãos, que as pessoas tentem nos obrigar baixo sanções para não fazer mais reuniões, não louvar mais o nome do nosso Senhor Jesus. Agora eu posso perguntar para você, o que você faria nesse caso? Porque se estas coisas que eu estou falando acontecem, seriam tentativas de calar e deter a igreja, verdade? O que você faria nesse contexto? Ficaria calado? Você ficaria detenido, parado? Não pregaria mais a palavra de Deus por medo aos castigos? Por medo às sanções que o governo poderia colocar em nós? O que você faria se o governo, a polícia fala para você assim, você não pode falar mais de Jesus? O que você faça. Agora eu enrolei. O que você faria, né? Se as autoridades dizem para você que você não pode vir mais aqui na igreja. Irmãos, seria um tempo muito difícil. Mas nós temos exemplos de homens que já tiveram essas dificuldades. O versículo 29 vai falar para nós o que eles fizeram diante das ameaças, diante dos castigos, diante do sinédrio com muito poder, da ordem que eles deram para os discípulos. Pode ler, por favor. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o nosso exemplo. O que você faria está aí na Bíblia. O que fizeram os apóstolos? Cometeram desobediência civil. Pode ser nesse tempo escandaloso que uma pessoa fale como estou falando agora, desobediência civil, mas eu prefiro fazer caso, escutar a palavra de Deus que está escrito aí. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pergunto para os irmãos, mudou isso? Agora não é mais assim? Mudou? Igreja, mudou sim ou não? O que você faria diante das ameaças? Aí está escrito, importa obedecer a Deus antes que aos homens. É necessário para nós obedecer às nossas autoridades civis, sim ou não? Sim. É importante que os filhos obedeçam a seus pais? Sim. É importante que a esposa obedeça a seu esposo? Sim. Mas, irmãos queridos, se o que eles pedem vai em contra da vontade de Deus, é mais justo e mais necessário obedecer primeiro a Deus, não às pessoas. Por que estou falando isso? Por exemplo, não sei se tem aqui pessoas assim, mas em Cusco nós temos pessoas que, por exemplo, de 17, 18 anos, que somente essa pessoa é cristão dentro de uma família que não é. E eles são proibidos de ir para a igreja, irmãos. Pelos pais, pela família, eles são proibidos de ir para a igreja, mas eles estão dentro da igreja. Eles fazem culto junto com nós. Tem mulheres dentro da igreja que seus maridos proíbem que elas assistam a uma igreja, mas elas estão continuam indo para a igreja, porque é necessário fazer caso, obedecer primeiro a Deus e não aos homens. Os apóstolos cometeram desobediência civil. Amém? Uma coisa parecida aconteceu com um personagem que vocês conhecem muito, chama-se Martinho Lutero. Quando ele começou a ler a Bíblia e encontrar a esse verdadeiro Deus que você e eu conhecemos na Bíblia dele,
começou a acontecer uma coisa similar com ele na dieta de Worms no ano 1521. Ele foi ameaçado com a excomunhão, ele era católico naquele momento. O Papa desse tempo era o Leão X, e ele promulgou uma bula papal chamada Exsurge Domine, onde estava escrito que se ele não se arrependia das coisas que ele estava falando, ele ia ser excomulgado, expulso da igreja católica naquele tempo. E ele pegou essa promulgação, esse papel, e botou fogo na praça, sem medo, porque ele estava determinado a obedecer a Deus e não aos homens. Depois de um tempo, como ele não voltou para trás, não se arrependeu dessas coisas, o Leão X, o Papa desse tempo, promulgou outra bula papal chamada Decer Romanum Pontificem. E nesse decreto ele estava excomulgando a Martinho Lutero. Ainda mais, ele foi ameaçado com morte, porque a Igreja Católica nesse tempo já tinha matado a todas as pessoas que desafiavam a autoridade dos papas. Cada pessoa que queria perguntar que ele achava na Bíblia coisas diferentes que eles estavam fazendo, eles eram mortos até na fogueira. Eles eram calados, eles eram silenciados, desapareciam, porque ninguém podia falar em contra dos papas. E naquele tempo, então, ele foi chamado, Martinho Lutero, para ele se arrepender, se retractar das 95 teses que ele colocou na porta da Catedral de Wittenberg. Inclusive, no final do mês, a gente vai celebrar mais um ano da Reforma Protestante. Então, quando ele foi chamado nessa reunião, ele respondeu de uma forma muito ousada. Eu gostaria de ler as palavras dele para vocês. Ele disse assim: se não me convencem mediante testemunhos da Escritura e claros argumentos da razão, porque não acredito como se pode falar isso? Não acredito em um Papa, entendem isso? Nem nos concílios, porque eles têm demonstrado que continuamente têm errado, se contradizem a si mesmos. Pelos textos da Sagrada Escritura que tenho citado, estou sometido à minha consciência e ligado à palavra de Deus. Por isso, não posso, nem quero me arrepender das coisas que eu falei. Porque fazer algo em contra da consciência não é seguro nem saudável. Deus me ajude. Amém. Quando ele foi ameaçado de morte, para ele se arrepender das 95 teses, ele falou como eu li agora. Ele não se arrependeu, porque ele fez como está escrito. É necessário obedecer a Deus primeiro e não aos homens, mesmo que isso coloque sua vida em risco de morte. Agora eu pergunto para os irmãos: vocês teriam a coragem de fazer isso? Nós deveríamos ter essa coragem. Sabe por quê? Porque a igreja não pode parar. Você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pode ser que você pense: não, eu sou da igreja, eu não sou o pastor, não sou da liderança. Sim, mas se você é cristão, você foi chamado para fazer missões também. Se você tem o Espírito Santo, e eu acredito que você tem, você foi chamado para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é um discípulo de Cristo, então você foi chamado para pregar essa palavra preciosa, o Evangelho que você escuta cada vez que vem aqui nessa igreja, o Evangelho que tem nas suas mãos. Você tem que pregar a palavra de Deus, porque a igreja não pode se calar, a igreja não pode ficar parada. Quantos dizem amém? Depois que o Martinho Lutero falou assim, o imperador daquele tempo promulgou também um escrito, e estava escrito assim: qualquer um pode matar o Martinho Lutero. Por isso que ele teve que se esconder, mas graças a Deus, porque o Senhor preservou a vida do Martinho Lutero, ninguém conseguiu matá-lo. As mesmas coisas podem acontecer com você.
Quando você trabalha para o Senhor, o diabo, o inimigo, não vai tocar em você. Porque você é um filho de Deus que está protegido pelo seu Espírito Santo. Amém? Agora, como que Pedro, o apóstolo Pedro, respondeu diante dessa ameaça? Versículo 29 até o versículo 33. Por favor. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. O apóstolo Pedro respondeu dessa forma. E a resposta do apóstolo Pedro foi muito ousada, porque ele acusou os judeus de ter matado a Jesus. Ele não tinha medo de perder sua vida, não. Por quê? Porque a igreja não pode se calar. Quantas vezes, queridos irmãos, nós temos a oportunidade de falar para uma pessoa, mas ficamos calados? Quantas vezes nós, por exemplo, poderíamos participar de um evangelismo que o pastor, o líder da igreja pede para fazer, mas as pessoas ficam dando desculpas para não ir para esse evangelismo? Quantas pessoas que vão para uma loja, que se encontra com seu vizinho, que vão para a escola, que vão para o trabalho, tem o tempo, tem a oportunidade de falar de Jesus, mas não fala. Meus amados irmãos, eu vou falar com respeito isso, mas um dia isso vai ser cobrado. E eu não tento que vocês fiquem com medo, não, mas porque as pessoas, os cristãos, têm que fazer o trabalho que Deus deixou para nós com amor. Nós temos que ter amor e o nosso coração tem que latir também do mesmo modo que de Jesus, porque Ele ama as pessoas. Você ama as pessoas? Ama seus vizinhos? Ama seus familiares que não conhecem ainda o Evangelho e Jesus? Ontem eu estava compartilhando uma igreja a respeito de Mateus capítulo 9, onde está escrito: a seara é grande e muitos ceifeiros tem, verdade? Não, a Bíblia diz: poucos são os ceifeiros. E se o irmão para pensar, há quanto tempo foi escrito isso? Mais de 2000 anos. E a seara continua grande. E os obreiros, poucos. Já parou para pensar que você está fazendo o seu trabalho, sim ou não? Irmãos, eu quero trazer consciência para vocês. Assim como os apóstolos, ainda com ameaças, ainda com o risco de morte, eles não ficaram calados. Você não é perseguido aqui, porque aqui eu sei que no Brasil não tem perseguição por causa do Evangelho. E às vezes as pessoas que estão livres, que não têm perseguição, não fazem nada. Não estou falando de vocês, estou falando de outras pessoas que são cristãos, mas não fazem nada. Eu gostaria de interatuar com vocês nesse momento e pedir para os irmãos, porque isso nos confronta com a palavra de Deus. Quantos de vocês, levante sua mão, ele que está fazendo a tarefa que Deus deixou e encomendou à igreja? Quantos de vocês estão fazendo isso? Levante sua mão. Levante sua mão, não baixa. Irmãos queridos, essa igreja, esses apóstolos, estavam com muito risco. A Bíblia diz que toda aquela comitiva do sumo sacerdote queria matar, estavam com raiva daqueles discípulos porque eles não ficavam calados. Eles queriam matar para que eles não falem mais ao respeito de Jesus. Eles estavam interessados em que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e abençoada, porque quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, muda sua vida completamente. Eles estavam interessados em matar. A Bíblia diz que eles queriam matar aos discípulos. E não era a primeira vez que eles já estavam tendo perseguição, porque os que começaram a perseguir a igreja foram os judeus. Depois os romanos, e eles passaram por muitas mortes. Eles eram colocados no círculo romano para eles serem mortos por leões, por tigres, ossos, feras selvagens. Eles eram despedaçados, mas a igreja
não parava. A igreja continuava, a igreja pregava o evangelho do nosso Senhor. Eles tinham fortaleza, eles tinham força, eles viajavam, eles não se importavam com as coisas de casa, se hoje vai ter para comer, se amanhã vai ter um lanche, não. O que eles queriam era pregar a palavra de Deus. Esse é seu desejo também? É meu desejo. E eu acredito que também é o desejo dessa igreja amada. Eles foram espalhados até chegar o famoso, conhecido Constantino. Ele fez com que parem as perseguições. Mas, olhando para a história, não foi o melhor que pudo acontecer com a igreja naquele tempo. Sabe por quê? Porque o diabo percebeu, mientras mais matavam, perseguiam e espalhavam os cristãos, a igreja crescia mais. E ele teve que mudar de plano. O que ele fez? Perverteu a igreja do Senhor. A partir do século IV, a igreja do Senhor começa a se perverter, a se deformar. Um monte de coisas estranhas começam a entrar dentro da igreja, rituais que não estão na Bíblia. E ele fez um trabalho muito bom. Muitos cristãos começaram a ficar calados. A igreja começou a parar. Mas não foram todos, a igreja continuava. Amém? Eu acredito que os irmãos também não querem ficar calados. Mas sabe o que, meus queridos irmãos? Também vou falar com respeito. Falta mais, queridos irmãos. Temos que fazer mais o trabalho do nosso Senhor. Com certeza, como os irmãos viram aí nas fotos, tem outras pessoas que estão trabalhando em África, em Ásia, em lugares que tem perseguição, no Peru, no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, porque a missão Desafio tem chegado a mais de 30 países já, com muitos missionários. Muitos deles estão sofrendo perseguição. E a gente aqui não pode ficar muito acomodado. A gente tem que fazer um trabalho, queridos irmãos. E eu sempre tive esse pensamento da igreja brasileira. Eles são bons para pregar a palavra de Deus. Eles estudam muito, eles oram, eles investem em missões. Mas temos que fazer muito mais do que isso, porque a gente pode. Consegue, sim ou não? Conseguimos. Sabe o que falta? Nos juntar mais. Dar a mão para outra pessoa e falar assim: eu quero orar com você. Vamos orar pelo Peru. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pela África. Vamos fazer esse trabalho. Porque em muitas igrejas não tem evangelismo, não tem missões. Porque muitas pessoas pensam que as missões é uma parte, é uma área, é um setor da igreja. Não, queridos. As missões têm que ser o foco principal da igreja. Quantos são missionários aqui? Nem todos, né? Só os missionários. Quantos são missionários aqui? 1, 2, é para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por que os irmãos, os outros não levantaram a mão? Não são missionários? Não são cristãos? São ou não? Eu me lembro que eu já perguntei 2 vezes aqui, quando eu visitei essa igreja. Perguntei a mesma coisa, vocês esqueceram, né? Vou fazer-lhes lembrar. Toda pessoa que aceita Cristo no seu coração é um missionário. Não, porque eu não estudei, não passei pelo seminário. Não. Para você ser missionário da palavra de Deus, não precisa passar pelo seminário. Você acredita? Mateus 28, 19. Vamos ver se a Bíblia está nos apoiando nisso. Mateus 28, 19 e 20. E depois Atos 1, 8. A gente sabe, até pode decorar, né? Mas pelo fato de eu estar falando português, melhor a gente vai ler. O irmão, por favor, coloca aí, só para lembrar os irmãos. Daí eu vou tocar mais um ponto e eu vou encerrar. Está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu pergunto, para quem falou isso Jesus? Para quem? Não, fala a mesma coisa. Para quem falou Jesus isso? Discípulos, verdade? E você é discípulo, sim ou não?
Então essa ordem é para você. Por que você não levantou a mão então quando eu perguntei? Isso aí é missões. É que eu não vou para a África, eu não vou para o Peru. Não, esquece isso, porque as pessoas não estão entendendo. Tem 2 tipos de missionários. Missionário transcultural, que deixa seu país e vai para outro país. Mas tem um missionário local, que nem vocês. Porque seu campo missionário é onde? Seu bairro, onde você trabalha, onde você estuda, onde você vai comprar as coisas. Esse é o campo missionário. Então você é um missionário. Fala para o teu irmão que está do seu lado assim: você é um missionário, é uma missionária. Porque a ordem de fazer discípulos é para todo aquele que é discípulo de Jesus. Eu sou discípulo, você é discípulo, então você é um missionário. E a igreja não pode se calar. Você é igreja, sim ou não? Atos 1:8. Só para deixar muito claro, tá? Aí escreve no teu quaderno e depois você vai estudar na sua casa e vai encontrar que você era um missionário. É um missionário e tem que fazer a tarefa. Sim? Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Quantos têm esse poder? Mas continua a leitura e diz: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só para eles foi essa ordem? Para todo aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, você tem o Espírito Santo, sim ou não? Não tem jeito então, você é missionário. Não somente eu, você também é. Quantos anos tem você? E você é um missionário de 12 anos. Você quantos anos tem? 15, falou 15. A mulher tem que ter 15 sempre, né? Não sei como é aqui, mas no Peru a mulher não sobe mais. 15 está bem. É missionária. A irmã, quantos anos tem, irmã? 15 também. É missionária. Todo mundo aqui é missionário. E os missionários, o que fazem? Oram. Oram no primeiro lugar. Contribuem. Mas também eles pregam. Você está fazendo os 3 ou só um? Só um ou os 3? Oração, pregação e contribuição. Amém? Mas se não tiver amor, não consigo fazer. Quantos amam as pessoas que eu disse no princípio? Eu amo, eu amo. Então você tem que orar por aquelas pessoas, você tem que pregar. Porque a igreja de Deus não pode parar, não pode se calar. Amém? Por último, o versículo 40 até o 42. A gente vai ver aqui que a igreja de Cristo é perene. Sabe perene? Conhece essa palavra? Entende? Perene e triunfante. Vamos lá. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, e nas suas casas, nas casas, não cessavam de ensinar. Você está vendo, meu irmão? Eles foram ameaçados, falaram assim: eu te mato se você continuar falando esse evangelho. Eu vou te prender, você vai para a cadeia se continuar falando daquele tal Jesus. Mas eles falaram assim: é necessário obedecer a Deus antes que você, antes que as autoridades, antes que qualquer pessoa, porque a igreja não pode se deter, a igreja não pode se parar, e a igreja não se deteve. Ao contrário, ela continuou crescendo até nossos dias e continuará crescendo, porque Deus está aí nos ajudando. Amém? Mas a igreja continua não por nós. Nós somos instrumento apenas. Que não o microfone, parecido com isso. Sabe por que a igreja não se deteve? Ela não pode se calar, não pode parar, porque ela é a noiva de Cristo.
E ela está sendo preparada para a volta de Jesus. Você é essa noiva amada pelo Senhor. O Espírito Santo está sustentando essa igreja. A cada um de vocês, a cada pessoa que tem esse coração bondoso, aquele coração missionário, Cristo está sustentando a sua igreja e o Espírito Santo está preparando essa noiva. Por isso que a igreja não se deteve e não vai se deter. Por isso que a igreja ainda vai continuar fazendo sua tarefa. Por isso que a igreja vai continuar espalhando o evangelho por todo o mundo. Quem sabe daqui vai sair um missionário que vá para o transcultural, para a África, a Ásia, a Europa ou para o Peru. A gente quer missionários. Quantos querem ir para o Peru? Porque a igreja não se deteve. Porque a igreja não para. Porque as forças vêm de Deus e não de nós. Porque essa palavra ninguém pode parar. Ninguém, não tem como. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos são igreja? O versículo 40 e o versículo 41 nos mostra que eles foram açotados. Mas eles saíram daí, depois de ser açotados, contentes. Com muita alegria, porque a igreja não se tem que deter. A igreja tem que continuar e eles entendiam muito bem isso. Eles saíram daí muito contentes, alegres, muito gozo por eles serem considerados dignos de sofrer, obedecendo a Deus. Quantas coisas você já passou? Dificuldades na sua vida? Quantos de vocês já passaram dificuldades? Está sendo gravado isso aí na internet? Então depois eu vou contar algo para vocês. Irmãos queridos, cada vez que nós passamos por situações difíceis, não tenha medo. Às vezes vão acontecer na nossa vida, mas não fique parado, porque você é um cristão. Lembre disso, você é filho de Deus, você é a igreja, você é a noiva, você é o templo do Espírito Santo. Não pode se calar, não pode se parar, amém? E o versículo 42, eles soltaram eles, mas com ameaças, para não falar mais de Jesus. Mas o que eles fizeram? O contrário. Eles foram ameaçados e falaram assim: se cala, não prega mais, não fala mais de Jesus. Mas a Bíblia está escrita assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam, não pararam, não se deteram, não pararam, não se calaram, continuavam anunciando a Jesus Cristo, todos os dias, no templo, nas casas. Louve a Deus por isso, irmãos. Todos os dias, eles pregaram mais, e o Evangelho chegou até nós, chegou até o Brasil. O Evangelho no Peru tem 200 anos que chegou, e tem crescido. Mas tem crescido porque o Peru recebe muita ajuda, orações do primeiro lugar do Brasil, orações dos Estados Unidos, de Paraguai, de Uruguai, e de todo lugar onde a missão Desafio também está, e de todo lugar onde tem uma igreja cristã. E a gente precisa das suas orações. A gente precisa que um brasileiro chegue até um peruano e dê sua mão para trabalhar. E falar assim: eu estou junto com você, vamos trabalhar juntos. Porque trabalho em conjunto é aquilo que vai nos dar muita força. Amém, igreja? Por isso que a igreja é triunfante. A igreja não conhece derrotas. A igreja só conhece vitórias, triunfo. Coloque-se de pé, por favor. No versículo 8, pode colocar o versículo 8. Os verdadeiros filhos de Deus, 28, por favor. Os verdadeiros filhos de Deus, os cristãos, nunca vão ficar calados. Mas eles vão evangelizar aproveitando toda a oportunidade. Eles não vão ter medo. E quando eles tenham alguma ameaça de pessoas, amigos, pais, parentes, autoridades, eles vão falar assim: é melhor obedecer a Deus primeiro do que aos homens. O sumo sacerdote falou para o Pedro:
Não te mandamos a ficar calado, estritamente que você não fale mais, que não ensine mais. E o versículo diz: vocês têm enchido Jerusalém de vossa doutrina. A ordem era calar, mas eles enchiam Jerusalém com a palavra do nosso Senhor. Todos os dias vocês têm que fazer isso. Cada oportunidade é preciosa. Cada vida para Deus vale muito. E com certeza você tem oportunidade todos os dias. Então, use o tempo que você tem. Eu não sei quanto tempo você vai viver. As irmãs que têm 15 anos aqui, não sei quanto tempo mais vão viver. Mas todo dia é para aproveitar e falar a preciosa palavra do nosso Senhor. É para ser igreja, é para continuar esse trabalho lindo que os apóstolos começaram. Aliás, Jesus começou tudo isso. Amém? Vamos orar então todos juntos. Mas eu peço que nessa oração os irmãos orem de acordo com essa palavra. Peça para Deus ousadia, para você não ficar calado, não ter medo das coisas, das autoridades, das pessoas, dos amigos, dos familiares que falam para você: não vá para a igreja, vá para outros lugares, faça isso, faça aquilo. Não, nós temos que obedecer no primeiro lugar a Deus, não às pessoas. Amém? Feche seus olhos, por favor, baixe sua cabeça e vamos orar. Eu vou orar em espanhol e você ora em português. Senhor, te damos gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo maravilloso donde tú nos estás recordando, Padre, que nosotros como iglesia no podemos detenernos, no podemos estar callados, Señor, no podemos estar en nuestra zona de confort, sino tenemos que salir, trabajar, predicar